ITCMD. Tudo bem, aí você fala em ITCMD. Tranquilo. Portanto, o ITCMD é verdade, poderá recair sobre uma transmissão entre vivos, não tem problema nenhum, a partir de uma doação. Ficou claro? Vamos então partir para a nossa próxima pergunta? Vamos lá? Professor, qual desses impostos admite alíquota progressiva? A pergunta é, qual desses dois impostos, o ITBI ou o ITCMD, admite alíquotas progressivas? Alíquotas progressivas? E aí? Na verdade, é um tema que eu ainda não tinha falado, comentado até então. Mas o ITCMD ou o ITBI, alíquotas progressivas? Primeiro, vamos entender como é que funciona a progressividade de alíquotas. Segundo a Constituição Federal, alíquotas progressivas, a rigor, são aplicadas aos chamados impostos pessoais. Bem, então, os impostos pessoais, de acordo com o artigo 145, parágrafo 1º da Carta Magna, sempre que possível, eles terão alíquotas que deverão ser variadas de acordo com a capacidade econômica do indivíduo. Repito para você. A Constituição Federal, então, determina que, sempre que possível, os impostos serão pessoais. E, a partir do momento que os impostos forem pessoais, suas alíquotas serão graduadas de acordo com a capacidade econômica de cada indivíduo, de acordo com a capacidade econômica de cada contribuinte. Isso que está disposto na Constituição Federal é traduzido através de um princípio que a gente costuma chamar de princípio da capacidade contributiva. E o que o princípio da capacidade contributiva tem a ver com a progressividade de alíquotas? Tem tudo a ver, tem uma relação muito estreita a capacidade contributiva com a progressividade de alíquotas. Afinal de contas, a capacidade contributiva ela vai justamente ensejar a alteração de alíquotas, a variação de alíquotas, a graduação de alíquotas de acordo com a capacidade econômica de cada indivíduo. Ou seja, conforme maior for a base de cálculo, maior será a alíquota aplicada. Conforme maior a base de cálculo, conforme maior for a capacidade econômica de um indivíduo, maior será a sua alíquota. Tudo bem? Conforme a base de cálculo aumenta, a alíquota deverá aumentar também. Conforme maior for a progressão da base de cálculo, maior será a progressão das alíquotas. Você percebe, então, que a capacidade contributiva, ela depende da progressividade de alíquotas. Ok? A capacidade contributiva depende da progressividade de alíquotas. E essa regra da Constituição Federal é aplicada a quais tributos? De acordo com a Constituição, letra de lei, né? Letra da Constituição, deve ser aplicada aos impostos. Mas a todos e quaisquer impostos? Não, apenas aos impostos que forem pessoais. Ok, mas e aí? O ITBI e o ITCMD são impostos pessoais? Porque se forem pessoais, tem alíquotas progressivas. São ou não são? De acordo com esse raciocínio, você confere que impostos pessoais, mesmo que incide sobre a própria pessoa, você só imagina um, qual é ele? Imposto de renda. O imposto de renda tem alíquotas progressivas? De fato, tem, sem dúvida nenhuma. O imposto de renda tem alíquotas progressivas. E o ITBI e o ITCMD? É um imposto pessoal? Ele incide sobre a pessoa ou ele incide sobre o patrimônio, sobre os bens móveis e imóveis? Não, tanto o ITBI como o ITCMD incidem sobre bens móveis, um e o outro bens imóveis. Na verdade, o ITCMD sobre bens móveis e imóveis, o ITBI apenas sobre bens imóveis. Mas então, esses dois impostos, um do Estado e outro no município, eles são impostos reais. E impostos reais, a rigor, admitem alíquotas progressivas? Não admitem. Tudo bem? Então, o ITBI é certo, ele não pode ter alíquotas progressivas, da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, o ITCMD também não admitiria alíquotas progressivas, diferentemente do que ocorre com o imposto de renda, porque este sim tem alíquotas progressivas. Ficou claro? Tudo bem? Vamos passar então para a nossa próxima pergunta? Vamos lá. Professor, a arrecadação do ITBI ou do ITCMD é repartida entre os demais entes federados? Olha só que pergunta interessante, hein? Em relação ao ITBI, em relação ao ITCMD, claro, ele está preocupado com a arrecadação desses impostos. Por quê? Ele fez uma pergunta bem específica. Será que esses impostos
tem a sua receita repartida. Nossa, como assim? Vou explicar melhor. Olha só, quando você imagina em impostos, você diz, bom, os impostos municipais são arrecadados, claro, pelos municípios, tem os de competência dos estados, tem os de competência da União. Beleza? Contudo, a própria Constituição Federal, embora tenha dividido a competência tributária, tenha separado a competência tributária de cada um dos entes políticos, ela também ficou preocupada com o produto da arrecadação deles. Como assim? O que isso quer dizer? Olha só. Acompanhe aqui comigo. Bom, cada ente político tem a sua competência. Contudo, você deve concordar comigo que tem ente político que arrecada muito mais dinheiro do que outros entes políticos. Quem seria esse ente? União. Então, você não consegue comparar a arrecadação da União com a arrecadação de um Estado. Ou muito mais, ou muito menos, eu preferi, com a arrecadação de um município. A União, disparado, arrecada muito mais do que qualquer outro ente político. Certo? Pois é. Vamos lá. Se é assim, a Constituição Federal, preocupada com essas eventuais desigualdades que surgem entre os entes políticos e, portanto, também preocupada em assegurar a autonomia dos entes políticos, ela percebe que o fato de entregar uma parcela de competência tributária talvez não seja suficiente para garantir a autonomia dos entes. Talvez não seja. E, de fato, não é. Para resolver essa situação, a Constituição Federal, lá a partir do artigo 157, ela estabeleceu algumas regras. Como são chamadas essas regras? Do artigo 157 até o artigo 162 da Constituição Federal, você tem aquelas regras referentes à repartição de receitas tributárias. Regras sobre repartição de receitas tributárias. Tudo bem? Então, qual é o objetivo dessas regras? Assegurar a autonomia dos entes políticos. Esse é o grande objetivo. Assegurar, garantir a autonomia, a independência de cada um dos entes políticos. Ok? Perfeito. Acompanha comigo. Bom, se é assim, então, isso quer dizer o quê? Que todos os tributos, eles são arrecadados e repartidos? Todos não. De acordo com a Constituição Federal, a rigor, são os impostos que terão a sua receita repartida. É a arrecadação dos impostos que estará sujeita à repartição. Tudo bem? É a arrecadação advinda de impostos, a receita advinda de impostos que está sujeita à repartição. Impostos. Tudo bem? Pelo menos isso a rigor. Eu digo a rigor, meus queridos, porque, na verdade, existe um outro tributo que não é imposto, que também está sujeito à repartição. Seria uma contribuição. Tal caso excepcional aí seria a CID combustível. Bem, para quem estiver anotando, você pode fazer essa observação. A CID combustível é a única contribuição sujeita à repartição de receitas. CID combustível é a única contribuição sujeita à repartição de receitas. Tudo bem? O resto, a rigor, que deve ser dividido o quê? São os impostos. Tudo bem? Beleza. Mas olha só. Isso significa dizer que todos os impostos estão sujeitos à repartição de receitas? Não. Não mesmo. Muitos estão sujeitos à repartição de receitas, mas nem todos. Quais não estão sujeitos à repartição de receitas? Bom, você pode ter certeza absoluta que os impostos municipais não se sujeitam à repartição. Os municipais não. Se é de competência dos municípios, esses não se sujeitam à repartição. Não mesmo. Ou seja, o IPTU não se sujeita à repartição. O ISS não se sujeita à repartição. O ITBI também não se sujeita à repartição de receitas. Ok? Os impostos municipais, pode esquecer. Essa regra que eu falei serve também aos impostos de competência do Distrito Federal. Se é de competência do Distrito Federal, esquece, pois eles não serão repartidos. Em relação aos estaduais, os impostos estaduais, todos são repartidos ou não? E aí? Lembra, você tem 3 impostos estaduais. O ICMS, extremamente famoso, o IPVA, outro tão famoso imposto, e exatamente hoje, que a gente observou um pouquinho mais, o ITCMD. Dos 3, não está sujeito à repartição de receitas. Adivinha qual que é? Isso mesmo, o ITCMD. O ITCMD não se sujeita à repartição de receitas. Portanto, de acordo com a pergunta do nosso colega,
os dois impostos, tanto o ITBI como o ITCMD, nenhum deles está